Salve, salve galera! Gil na área. Gente, eu tava aqui agora pensando como tava aqui agora na sala. E na minha casa, aqui na sala da minha casa, né? E eu tava aqui lembrando da minha caminhada. E Deus tava me trazendo à memória, assim, etapas do meu processo, né? Da minha conversão. Mas ele me trouxe muito forte a memória agora um processo, uma etapa muito importante pra mim, que foi um processo assim que tava. Cara, tava doendo muito, cara, muita coisa assim. Processo duro, difícil. E eu cheguei e perguntei pra Deus assim, falei, pai, por que tá doendo tanto? Por que tá tão. A impressão que eu tinha é que Deus estava me machucando. Por que o Senhor tá me machucando tanto? Ele falou assim, filho, não tô te machucando. Só que você adquiriu dores e situações que não fazem parte do seu DNA como meu filho. Mas você adquiriu isso dentro do seu próprio DNA. Dentro da sua identidade como pessoa. Aí ele me trouxe aquele versículo bíblico da parábola do joio e do trigo. Todo mundo se detém essa parábola. A parte do trigo, né? Que colhe. E tantas pregações que vêm sobre o trigo. Né? Que o trigo pode virar pão, a água da vida. Enfim, você já deve ter ouvido e tantos pastores pregando palavras abençoadíssimas sobre o trigo. Mas o que Deus me trouxe e me fez ouvir é que é que muito poucos ou ninguém se atenta ao joio. Porque Deus falou bem assim, filho, uma coisa que ninguém se atenta, isso eu falando espiritualmente falando. Fisicamente falando, eu não sei como é que é o joio na plantação porque eu nunca vi. Mas espiritualmente falando, o joio na nossa vida, as raízes são muito mais fundas. Agora sim, falando de árvores mesmo, se você pegar uma árvore e regá-la demais, suas raízes vão ser muito rasas, pequenas. Mas a água, na quantia certa, vai criar uma raiz lá funda. Você já deve ter visto isso em algum lugar. E eu reguei tanto esse joio que ele tinha uma raiz funda. O joio na nossa vida, ele tem uma raiz funda. Aquela raiz assim que gruda e que não solta. E o processo que Deus teve para tirar todo esse joio. Porque muitas vezes você acha que deu aquela puxada, tirou o joio por cima. Mas Deus está tirando esse joio lá, desde a sua raiz. Trazendo à tona o seu passado, trazendo à tona seus traumas, trazendo à tona para a sua vida de volta situações que você não queria mexer, que você não queria mais viver, ou lembrar que viveu. Coisas que te doeu demais, que te machucou demais, mas que Deus precisa trazer à tona para poder tirar essa raiz por completo, para que a sua identidade, assim como ele fez comigo, para que a minha identidade como filho dele fosse restabelecida. Aí que nem uma palavra que o irmão uma vez, um grande amigo meu recebeu uma vez, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aí ele estava explicando disso dali, de algumas situações da vida dele, e Deus falou assim, ele falou para mim exatamente isso dessa passagem. Filho, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Situações que aconteceram na minha infância me fizeram crescer só tendo uma coisa: ódio. Porque as pessoas me machucavam diariamente, minuto a minuto. Hoje em dia se fala muito sobre bullying. Gente, bullying no meu tempo, cara, era um dia feliz no parque. Se fosse só o bullying, mais pesado que se possa imaginar. Era um dia feliz no parque, cara. Eu chegava em casa até de boa. Mas muita coisa que aconteceu na minha infância me machucou demais. E feridas que me trouxeram para minha fase adulta. Até eu chegar no Bola de Neve ali.
que Deus começou, onde eu realmente consegui me deixar ser tratado, que foram tirar esses joios foram sendo retirados, essas raízes foram sendo retiradas. Eu cheguei com 35 anos, eu tô com 43. Cheguei com uns 33, 34, entre 33 e 35. Que já vai fazer uns 10 que eu tô lá, então vou fazer 44, eu tava nessa fase, os 34 anos por ali. E, gente, há uns 2 anos atrás somente, que Deus foi. Que eu participei de um seminário na igreja, que fizeram um teatro, onde eles mostraram como se fosse nós, como noivo de Cristo, entrando toda machucada. E no final do seminário ela apareceu lá toda curada. Aí Deus falou assim: aquela noiva machucada foi você. Era você. Porque aquilo encalacrou, aquilo entrou dentro de mim de uma tal forma que fosse como se fosse grilhões. Aquelas correntes que ficam presas no pulso, assim, ó. Como se tivesse uns ferros junto, assim, no grilhão. Por dentro tivesse um ferro. E isso tivesse entrado dentro da minha carne, do meu osso grudado. E Deus falou assim: eu não tive outro jeito de tirar aquilo. De tamanha era a profundidade que o joio estava preso dentro de você. Só que hoje eu digo para você, irmão, talvez você esteja nesse mesmo processo, onde só tem não. Nesse mesmo ano que eu tô falando que Deus começou a tirar, Deus me disse uma única coisa o ano inteiro: venha para a sala do trono. E ali eu entendi que foi prostrado, me humilhando perante o meu Pai, que Ele derramava o seu amor e curava cada ferida, cada joio que era retirado. Ele transbordava aquele óleo do amor dele na minha vida, e cada ferida, cada espinho de ferro, cada grilhão daquele encostado, cada joio, cada coisa que foi retirada, o amor dele, quando eu ia para a sala do trono orar e chorar, porque doeu mais para retirar do que para pôr, do que o trauma, as dores que me causaram lá atrás. Foi doído, foi muito, cara. Tanto que eu falei pra vocês, eu cresci só sabendo o que era ódio, raiva, mágoa, tristeza, dor. Essa foi minha vida até os 35 anos, quando aos 34 ali, vamos, né? Até a hora de chegar no bolo com 34 anos, 35. Só isso. Eu só vi isso. Eu só conhecia isso. Só respirava isso. Isso é quem eu era. Uma pessoa com raiva de todos em volta, porque todo mundo era feliz e eu não. Porque eu era tão machucado, tão ferido diariamente, que eu não achava justo que as outras pessoas conquistassem ou não, que as outras pessoas fossem felizes ou não. Aquilo não fazia sentido para mim, porque eu não sabia o que era alegria. Eu não sabia o que era amor. Hoje, eu olho para as pessoas conquistando as coisas. Eu tava vendo, agora há pouco eu tava mandando áudio para um rapaz, um amigo meu, que passou, eu já fui obeso mórbido, e ele também passou por um processo desse e viveu situações também ruins. Não de dor, nem que nem eu, mas. E eu tava feliz porque ele tava falando me falando sobre o casamento dele. E eu tava chorando, cara, eu tava de alegria em saber que o meu amigo vai casar. Hoje, a alegria das pessoas para mim é o motivo de eu me alegrar, porque um amigo meu, um irmão meu, alguém que está do meu lado, conquistou. Onde eu tenho conquistado. Teve um tempo que eu me achava tão inútil que eu não achava capaz de nem sequer de tirar uma carteira de habilitação. Aquilo para mim, nem isso para mim era possível ser conquistado, porque não era para mim. Me fizeram acreditar que isso era alegria demais para uma pessoa que nem eu. Eu tenho uma carteira de habilitação. Tão simples, mas para mim foi um processo importante. Eu pago um consórcio de uma moto
que logo logo vai sair, em nome de Jesus. Um tempo que eu achei que ia morrer num hospício, ou estaria no cemitério, ou simplesmente me jogar pra rua, virar indigente, mendigo. Moro numa casa alugada, mas hoje eu moro na minha casa. Tenho pessoas que me amam. Tenho crescido dentro da minha igreja no ministério, nos ministérios. Tenho amigos que me amam pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar, não pelo meu dinheiro, porque eu não sou rico. Sou rico por ter amigos, por ter Deus na minha vida, por ter o Espírito Santo. Então eu digo pra você que tá aí, aguenta, suporta o processo que Deus esteja tirando o joio. Não vai fazer sentido. Não procure um sentido, por que tá tudo dando errado, por que todo mundo só tá me dizendo não. Cara, sossega. Vai passar do trono para que o óleo do amor dele termine de te curar. Suporta, aguenta. Você vai ver que vale a pena. Um beijo, tamo junto.